Nós vamos refletir as leituras do terceiro domingo da Páscoa, no dia 14 de 4 de 2024. E vamos contar com a colaboração de sempre aqui do nosso querido Paulinho. Vamos lá. Então, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Como foi também no domingo passado, a gente leu os Atos dos Apóstolos, aqui o capítulo 3. No fundo, as experiências ali das primeiras comunidades cristãs, o início do cristianismo. E esse capítulo 3, aqui a partir do capítulo 13, vocês lembram um pouquinho antes o que é o capítulo 3, né? Pedro havia curado um paralítico. E aí, o texto diz que multidões estavam indo atrás dele e tal. E Pedro dirige-se então ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Interessante que a sinagoga fazia uma reflexão muito, muito interessante sobre bênçãos. E a primeira parte das bênçãos falava justamente dos patriarcas. E a segunda parte falava sobre a ressurreição. Então, faz todo sentido São Lucas, né, quem escreveu os Atos dos Apóstolos, né, vocês lembram, a gente falou semana passada, provavelmente fazia parte do único livro, né, o Evangelho de Lucas e os Atos. Depois foram separados pelo Evangelho de São João. E São Lucas chama essa atenção, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vejam que nós encontramos isso também nos Evangelhos, quando existe aquela discussão, nos três sinóticos a gente encontra essa perícope, que conta aquela discussão que os saduceus se aproximam de Jesus e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, eles contam uma historinha para Jesus, né? Uma mulher casou e o marido morreu. E o marido tinha 7 irmãos. Aí o segundo irmão também se casou com ela para honrar a descendência do irmão, mas também morreu e não deixou filhos. E assim aconteceu com todos. Aí os saduceus perguntam para Jesus: na vida eterna, né, quando eles fazem aquela discussão, de quem ela será esposa? De qual deles ela será esposa? Né? Já que eles estavam provocando Jesus, porque Jesus estava falando sobre a ressurreição. E Jesus responde: vocês não lembram o que Moisés ouviu de Deus na experiência da sarça ardente? Né? E Deus, quando se revela a Moisés, tem 2 momentos importantes sobre essa ideia da ressurreição nas Escrituras. E a própria sinagoga se baseia também nesses 2 momentos. O primeiro é o capítulo 3, a experiência da sarça. E nessa resposta usa-se exatamente a experiência da sarça ardente. Né? Quando Moisés ouve de Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Jesus diz: portanto, o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Né? Estais muito enganados. Então é interessante essa reflexão que Jesus faz. E um pouquinho mais para frente também, na segunda vocação de Moisés que a gente encontra lá no livro do Êxodo, esse já no capítulo 6, que também faz essa mesma referência. E que os judeus, no Talmud da Babilônia, muito interessante, fazem essa reflexão para fundamentar a fé, que para os fariseus era fácil, para a sinagoga era clara a realidade da ressurreição. E é por isso que a igreja coloca esse texto na nossa liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Nós estamos falando de ressurreição, né?
Então, Pedro diz, vós, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. O que é glorificar o servo? Né? Ressuscitou ao servo. Vejam aí a ideia de servo também, novamente, né? Servo. E a gente também na reflexão do Tríduo, vocês lembram? Na sexta-feira da Paixão, é lida a primeira leitura, é lido o quarto cântico do servo sofredor, capítulo 52 e 53 do profeta Isaías. Então, vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Aqui uma referência interessante, né? Porque ali em cima está se lembrando do que Deus falou para Moisés. E Moisés também foi rejeitado pelos seus, pelos judeus. Vocês lembram? Aquele encontro, quando um judeu disse para Moisés, ué, quem te constituiu nosso juiz? Né? Então, o próprio povo rejeitando a Moisés, assim como os judeus rejeitando aqui a Jesus. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Né? Vocês lembram? Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? Aliás, uma paródia da Páscoa, né? Já que Páscoa é libertação, imaginem vocês. Eles pedem para libertar um assassino e o justo se mantém preso. Né? Então, e aí Pedro bota o dedo na ferida. Né? Vós pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Todas essas ideias, né? Rejeitar o santo. Vocês lembram, logo no comecinho do Evangelho de São Marcos, quando Jesus expulsa o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, vocês lembram? O que o demônio fala? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Olha aí, o santo, né, a ideia. E também aparece nos sinóticos, né? E disso nós somos testemunhas. Matastes o autor da vida. No prólogo de São João, a gente faz essa leitura do autor da vida, né? A vida que estava nele, a vida que estava no verbo. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Agir por ignorância, né? Vejam, Atos dos Apóstolos, São Lucas falando, né? E a gente ouviu isso, Jesus mesmo dizendo, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Eram ignorantes. Ignorantes do quê? Ignorantes da fé que nós temos no Cristo morto e ressuscitado. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha aí de novo a ideia. O servo sofredor. O seu Cristo, o Messias, haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Interessante, né? O arrependimento é condição interessante de conversão, né? Faz parte da conversão, e assim os pecados sejam perdoados, por causa justamente da fé no Cristo morto e ressuscitado. E aí o Salmo, né? Senhor, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Brilhar o esplendor da face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Olha aí o justo. Vós rejeitastes o santo e o justo. Meu Deus, minha justiça. Interessante, né? A resposta à primeira leitura, fazendo referência também à justiça de Deus. A segunda leitura da primeira carta de São João. Né? São 3 cartas de São João, as cartas ditas, uma das ditas apostólicas, né? E a mais longa delas, tem 5 capítulos. E São João
Escreve bonito, né? Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Olha o justo aí de novo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Vocês lembram que João Batista fala lá no capítulo 1 de São João, quando ele vê Jesus se aproximar? Eis, e nós falamos na missa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é vítima da expiação pelos nossos pecados. Jesus. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Olha a ideia de redenção para o mundo todo, né? Não só para os judeus, mas para os gentios, para o mundo todo. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Então, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, como é que onde que a gente vê? Se a gente obedece os mandamentos, sobretudo a da caridade, né? Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. É muito interessante. São Paulo aos Romanos também usa muito essa ideia, né? A fé no Cristo morto e ressuscitado é o que nos leva à salvação, né? O amor de Deus é plenamente realizado. E o Evangelho, capítulo 24 de São Lucas. Então, naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Vocês lembram do que se trata aqui? Os 2 discípulos de Emaús, né? São os 2 discípulos que iam caminhando, encontraram com Jesus, Jesus se faz presente, eles não entendem, e aí quando Jesus explica as Escrituras, né, o texto de Lucas diz, e começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhes tudo o que a ele dizia a respeito. Né? Então, depois de terem ouvido a palavra, eles o reconheceram no partir do pão. Olha aí, a palavra e a Eucaristia. É aí que os discípulos o reconhecem. E aí, São Lucas coloca, o autor coloca, eles voltando para Jerusalém. Né? E vão lá contar o que havia conhecido, o que havia acontecido. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Vejam só, eles estavam falando sobre Jesus morto, a sua morte, a sua ressurreição. Eles estavam falando sobre o ressuscitado. Então, isso é uma catequese importante que Lucas faz para a gente, né? Quando a comunidade se reúne para fazer um memorial de Deus, o que acontece? Deus se faz presente, está no meio deles. A gente encontra isso lá no livro de Josué, no capítulo 24, na grande assembleia de Siquém. A gente encontra isso no capítulo 19 do livro do Êxodo, né? Quando o povo está reunido e Moisés desce com as tábuas da lei. Né? Então, povo reunido, fazendo memória, Deus se faz presente. E ele chega e diz, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Fantasma existe? Não existe. Mas eles estavam pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? E olha aí,
Isso aqui é um decalque, uma relação muito interessante com o Evangelho de domingo passado, né? Capítulo 20 de São João. Jesus se coloca no meio da comunidade. E olha o que Jesus diz, chama atenção para as mãos e os pés. Olha lá. Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Vejam que interessante, né? O Evangelho escrito décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. Não é? Escrito à luz da fé do autor no Cristo morto e ressuscitado. E olha o que ele nos indica. Ele está dizendo aqui que Jesus espiritual, o Jesus ressuscitado, na nossa fé, é tão real. Nós ouvimos o Padre Gabriel falar sobre o Cristo real na Páscoa. É Ele, é real. A nossa fé no Cristo morto e ressuscitado é tão real quanto real foi o Jesus histórico. E é por isso que o autor faz a gente olhar para a cruz, para o Jesus histórico, para as mãos que nos lembram os cravos e os pés que nos lembram os cravos. São João ainda chama atenção para o lado, né? Então, esse Cristo morto e ressuscitado, para nós que temos fé, é tão real quanto o Jesus histórico, físico. Isso é muito importante para a nossa fé, né? Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tens aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Vocês lembram? Aqui as experiências das primeiras comunidades cristãs, né? Alguma dificuldade dos judeus em acreditarem no cristianismo. O cristianismo estava nascendo. E os cristãos, lembram que eles são associados ao peixe, né? Vocês lembram aqueles dois círculos desenhados? A gente vê esse símbolo por aí. E as iniciais de peixe é exatamente a referência ao cristão, ao Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Que é isso que quer dizer peixe, né, em grego. Então, por isso esse símbolo do pedaço de peixe. E por que assado? Porque nos lembra o sacrifício. Então, essa ideia de Lucas é maravilhosa, né? Lucas é um gênio, né? E nos remete a olhar esse Cristo que foi sacrificado, esse sacrifício. E é por isso que ele come o peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso. Sempre que a gente encontra isso no Novo Testamento, era preciso, é uma chave de leitura para a gente ser remetido para as Escrituras. Então, se era preciso, é porque a base disso está lá nas Escrituras. Está lá no Primeiro Testamento. Era preciso que se cumprisse, olha aí o cumprimento em Jesus, tudo que está escrito sobre mim. Então, tudo que aconteceu com Jesus está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui, a terceira parte da escritura judaica ainda não estava completamente formada, os escritos, né? Mas os salmos foram os primeiros livros dos escritos da terceira parte da escritura judaica. Então, a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, os profetas e os salmos. Era preciso, né? Tudo o que está escrito sobre mim, todo o fundamento de Jesus está na Escritura. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras.
Esse termo técnico também, abril, é bem interessante. A gente encontra também... Desculpem. A gente encontra lá no capítulo 5 do Apocalipse, na abertura do livro, abertura dos 7 selos. Desculpem. Mas quem é que pode abrir esse livro? E a resposta maravilhosa, né? O leão de Judá, o filho de Davi, é quem pode abrir. Então, e aqui é um desafio também para a gente, né? Abriu a inteligência para entenderem as Escrituras. O que nós estamos fazendo aqui? Desculpem. Esse esforço que nós estamos fazendo para justamente ler, refletir, pensar, estudar as Escrituras, né? Então, abrir a inteligência. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Novamente aí, ó. O Cristo que sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Novamente aquela ideia. Aliás, é o texto mais importante para fundamentar que Jesus Cristo, servo sofredor, né, justamente aquilo que a gente lê na Paixão, na sexta-feira, né? O servo sofredor, capítulo 52 e 53 de Isaías. E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados o quê? A conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. São Lucas fala, perdão dos pecados a todas as nações. Vocês lembram a pesca milagrosa do capítulo 20 e 21 de São João? Né? Eles acabaram puxando, e diz o texto que eram 153 grandes peixes. As iniciais de 100, de 50 e de 3 em hebraico significam exatamente redenção total. E é por isso que é a redenção para todas as nações, né? O Cristo morto e ressuscitado que veio para a humanidade inteira. Vós sereis testemunhas de tudo isso. A nossa fé no Cristo morto e ressuscitado é desafiada pela liturgia desse final de semana a ser testemunho de Jesus, o Cristo morto e ressuscitado. Muito bem, muito bem.